No final de junho e início de julho começaram a operar os M142 HIMARS e os soldados russos passaram a temer a noite. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, ou Sistema de Alta Mobilidade de Artilharia por Foguetes, é um sistema de artilharia de foguetes que foi desenvolvido pelos americanos depois da Guerra Fria. Foi projetado nos anos 1990, exatamente para fazer frente à artilharia russa. Veja, antes disso, a artilharia soviética sempre foi muito mais avançada no uso de foguetes como artilharia, enquanto os americanos e a maior parte do Ocidente sempre preferiu investir em canhões e obuseiros. O motivo para essa opção era devido à precisão. Durante a Guerra Fria, a tecnologia de foguetes era altamente imprecisa. Na verdade, a maior parte dos sistemas soviéticos de foguetes que hoje são usados pelos russos é extremamente imprecisa. A técnica soviética sempre foi lançar uma enorme quantidade de foguetes na expectativa de que um vai acertar o alvo. Só que isso causa a destruição de um monte de coisas no entorno e exige uma logística mais complexa. Você tem que levar mais foguetes para frente de batalha. Isso nunca foi um problema para os russos, que, ao contrário do Ocidente, nunca se preocuparam muito com esse conceito de dano colateral ou vida de civis inocentes, e também não precisavam se preocupar com a logística, porque eles têm os trens para abastecer a linha de frente. Não me entenda mal, em toda guerra existe dano colateral, mesmo com mísseis mais precisos, por vezes atingem alvos errados. Mas há uma clara e enorme diferença entre as doutrinas militares no que tange a isso. Os americanos e o Ocidente sempre se preocuparam com a precisão do armamento, não só pelo efeito colateral, é verdade, também pela logística. Os Estados Unidos, na Guerra Fria e mesmo depois dela, sempre se prepararam para lutar na Europa e no Oriente Médio. Se eles fossem replicar a ideia russa de mandar milhares de foguetes ou obuses, isso criaria um inferno logístico para abastecer a frente de batalha atravessando o Oceano Atlântico. Era melhor, portanto, investir em obuses mais precisos do que em foguetes com pouca precisão. A logística é mais otimizada, enquanto você precisa de menos munição para atingir o alvo, e ainda causa menos efeito colateral. Porém, nos anos 1990, com o advento do GPS, passou a ser possível criar foguetes altamente precisos, e foi nessa época que os americanos começaram a desenvolver o HIMARS. O primeiro a ser desenvolvido foi o M270, que comporta 12 foguetes simultaneamente. Depois criaram uma versão reduzida deste sistema, chamado M142, com metade da capacidade, 6 foguetes. Segundo informações mais comuns, os ucranianos possuem neste momento 4 M142 e receberam agora 5 M270. Existem outros 4 M142 que estão previstos para serem enviados em breve. Os americanos estavam relutantes em fornecer essa arma para a Ucrânia no início da guerra por dois motivos. Primeiro, temiam que o exército ucraniano fosse rapidamente dominado pelos russos e essas armas cairiam na mão dos inimigos para os quais elas foram desenhadas. Isso tornaria o seu uso num conflito futuro muito menos impactante. A Ucrânia, porém, mostrou real capacidade de resistir aos russos. Todo mundo achou que a Ucrânia acabaria em poucas semanas após a invasão, e estamos aqui no 5º mês de guerra. A Ucrânia recuperou parte sensível do território originalmente ocupado pela Rússia e está tendo um bom sucesso em conter o avanço russo em Donbás. Os russos até conseguiram avançar no mês de junho, mas novamente agora parecem incapazes de avançar de maneira significativa. Também temiam que o poder dessa arma contra os russos fosse tão extraordinário que isso acabasse escalando as tensões. Isso foi resolvido com um compromisso das Forças Armadas ucranianas de não usar esses sistemas em território russo, apenas em território ucraniano. Isso inclui explicitamente no acordo o território da Crimeia como território ucraniano. Embora a Crimeia tenha sido anexada pelos russos em 2014, ainda é reconhecida como território ucraniano em todo o mundo. Além disso, essa preocupação impactou o tipo de foguete enviado. O HIMARS é um lançador de foguetes. Pode lançar vários tipos de foguetes. Existe uma infinidade de modelos, mas que podem ser divididos em 4 categorias principais. MLRS, que são principalmente os M26 e M28, mas tem vários outros modelos também, que possuem submunição, ou seja, quando chegam próximo do alvo, se dividem em um grande número de pequenas granadas e atingem uma área enorme.
Esse tipo de foguete era usado inicialmente nos Estados Unidos, mas deixou de ser fabricado há algum tempo, justamente porque ia contra a visão americana de buscar precisão no alvo. Pouco provável que tenham enviado foguetes desse tipo, até porque não restaram muitos deles no estoque americano. GMLRS, que são principalmente os M30 e M31, mas também tem outros modelos também. São foguetes guiados por GPS, que tem uma precisão absurda e alcance de até 92 km. Usam uma carga única de 90 kg de explosivos e são muito rápidos, dificultando sua detecção e eliminação por sistemas antiaéreos. Muito provavelmente foram esses os enviados aos ucranianos. Mas, de novo, o modelo exato é difícil de saber. ATACMS, que são principalmente os M48 e M51, que têm alcance muito maior, até 300 km com precisão e uma carga explosiva de 220 kg. São muito maiores que os GMLRS e incluem até sistemas antimísseis antiaéreos, embora sua velocidade também dificulte naturalmente a atuação desse tipo de sistema. Os ucranianos estão negociando para receber esse tipo de foguete, mas até o momento, pelas informações que temos, não receberam ainda. E finalmente o PrISM, ou PRSM, que são a joia da coroa do sistema. São foguetes com alcance de 500 km, sendo que algumas versões permitem que o foguete se divida em dois no meio do caminho, alcançando distâncias ainda maiores. Eles entraram em operação em 2021 e é muito pouco provável que os americanos enviem esse tipo de foguete para a Ucrânia. É coisa tão nova que sequer temos muitas informações sobre eles. Nunca foram usados. Apenas sabemos que são lançados do HIMARS do mesmo jeito. Os americanos e ingleses finalmente se decidiram enviar o HIMARS com foguetes GMLRS, provavelmente no final de maio. Mas ainda havia um problema. Esses sistemas são altamente tecnológicos. É preciso um treinamento muito forte para usar um sistema desses. Os operadores foram treinados ao longo do mês de junho e no final de junho os primeiros HIMARS chegaram no campo de batalha. O pessoal de manutenção dessas armas ainda está sendo treinado. Não é simples a manutenção desses equipamentos, justamente devido à alta complexidade e tecnologia. Apesar do sufoco, foram um sucesso. Vários depósitos de artilharia russo foram atacados como alvos preferenciais. Parem para pensar, os ucranianos têm uma vantagem enorme de uma grande rede de informantes que podem dedurar onde estão os depósitos de munição russo em território ucraniano. Daí é só uma questão de apontar e atirar. Lógico, apontar, atirar e sair correndo, porque esses foguetes deixam uma trilha visível e esse é o motivo para serem móveis. Podem sair do lugar logo que fizeram os disparos. Geralmente, os ucranianos têm usado o fim da tarde para fazer esses disparos, criando a Hora do HIMARS. É muito divertido isso, virou um meme na internet. Praticamente toda noite temos notícias de depósitos de munição russa explodindo lindamente em território ucraniano. Também postos de comando e equipamentos já participaram da Hora do HIMARS. É preciso ter em mente que essa é exatamente a guerra para a qual essas armas foram projetadas. A Rússia, usando trens para levar toneladas de munição para varrer áreas com artilharia, precisa estocar essas munições em depósitos. Esses depósitos ficam vulneráveis aos ataques. Já há a informação de falta de munição na frente de batalha em alguns pontos e se tornou comum russos terem que organizar longos comboios de caminhão para levar munições de um canto para o outro. A logística russa começou novamente a complicar. Mas é preciso entender que a quantidade de munição em poder da Rússia é muito grande. Por mais que os ucranianos tenham destruído muitos depósitos e paióis, isso não vai esgotar tão cedo as munições russas. Vai apenas tornar o processo mais caro e mais lento. Ainda assim, é uma enorme vantagem para os ucranianos. Já forçou uma pausa na frente de batalha no início de julho, quando os russos precisaram repensar sua logística, e vai continuar sendo uma dor de cabeça para eles ao longo de toda essa guerra. Mas não vai resolver a guerra sozinho. Nenhuma arma é capaz disso. O que vai resolver essa guerra é a moral do combatente ucraniano muito superior à do combatente russo. Os russos já estão precisando apelar para ataques gratuitos a centros civis para tentar sinalizar que ainda conseguem gerar danos na Ucrânia e tentar reviver a moral dos seus soldados. Porque é notório que muitos já viam essa guerra como impossível de vencer antes dos HIMARS. Depois de meses para andar uma faixa de 25 km em Luhansk,
Os ucranianos estão defendendo o seu país, os russos estão invadindo um país que, por mais que tenha muita propaganda, muitos deles se questionam sim o que eles estão fazendo ali. Além disso, hoje acordam todos os dias com a notícia de novos postos de comando destruídos, munições explodidas, equipamentos totalmente incendiados, quando não é um ataque onde eles estão. Tudo isso na hora do HIMARS. O fato é que o HIMARS é uma arma claramente superior às armas russas. Havia uma fábula entre os russos de que o sistema antiaéreo deles mais avançado, o S-400, poderia derrubar com facilidade os foguetes HIMARS, mas essa ilusão foi por água abaixo. O avanço russo, que estava difícil, vai ficar mais difícil ainda, e pode levar a um ponto de inflexão nessa guerra em bem pouco tempo. Já tem muito russo apavorado com isso. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!